Muito bem, começou. Boa tarde a todos. Então, hoje estamos aqui reunidos online para a defesa da tese de doutorado do Rodrigo Bordignon, cujo título é Modelo Numérico da Relação Momento-Rotação de Ligações Parafusadas entre Viga e Coluna em Aço, com dupla cantoneira de alma. A banca é composta pelos professores João Kaminski Júnior, que sou eu, orientador, o professor Zacarias, que é co-orientador da UPF, o professor René Rodrigues, da UFSM, o professor Marco Antônio, da UFSM, o professor Gerson Alva, da UFO, e o professor Telmo, da Unipampa. Então, essa é a banca, né? Orientador, co-orientador. E a apresentação deve ter uma duração de até 50 minutos. Tá, Rodrigo? Então, tu já pode começar a tua apresentação com a palavra. Então, agradeço a presença de todos. Como o professor já adiantou, o título dessa proposta, dessa tese, é o modelo numérico da relação momento-rotação de ligações parafusadas entre viga e coluna em aço com dupla cantoneira. Deixa eu fazer aqui para ir passando. Rodrigo, desculpa te interromper, o Telmo acabou de cair, não sei se... Sim, ele disse que teve problema na conexão, que já está entrando de novo. Tudo bem. Não sabia que se sabiam disso. Tá. Já entrou. Voltou agora. Voltou, Telmo. Voltou. Pode seguir. Tá. Então, eu agradeço já de antemão a presença da banca e também aos professores orientadores, o professor João Kaminski e o professor Zacarias, né, pela orientação durante esse período que foi desenvolvido esse trabalho. Então, aqui uma breve introdução, um pouco dos conceitos, né? Esse nosso tema, o comportamento de ligações, principalmente em estruturas de aço, ela, na verdade, é uma das maiores incertezas durante o processo de análise das estruturas em aço, até pela complexidade que são as ligações em aço. O grande número de parâmetros que interferem no comportamento dessas ligações, e isso faz com que, na prática, isso é ignorado, esse comportamento real. E a gente adota simplificações, né? Como qualquer projetista de estruturas de aço acaba adotando simplificações, né? No caso aqui da figura A e B, né? Ou totalmente rígida ou totalmente flexível. E a semi-rígida em si acaba sendo ignorada, né? Então, o objetivo principal dessa tese é a proposta de um modelo numérico da relação momento-rotação, baseado em uma formulação matemática capaz de descrever este comportamento de ligações parafusadas entre viga e coluna em aço, executadas com dupla cantoneira de alma, tá? Somente esse tipo de ligação. Os objetivos específicos, né, que nós tínhamos lá no início era delimitar um intervalo dimensional, né, das dimensões das ligações que seriam analisadas, definir quais seriam as variáveis de projeto, né? A forma e os critérios para aplicar essas cargas, né, esse carregamento nos espécimes analisados, né? E simular essas ligações pelo método dos elementos finitos, né, e obter os deslocamentos angulares dessas ligações. E aí, a partir desses dados, propor uma formulação matemática simples, né? Aqui vou falar muito sobre isso, né? Que o objetivo principal não era formular nada complexo, né? E sim algo muito simples, né? O mais simples possível, né? E aí comparar essa capacidade preditora, né? Nós tínhamos no início também o objetivo era que essa tese tivesse experimentos, mas devido à pandemia isso teve que ser revisto, né? Depois mais no final eu volto a falar sobre isso. Tá? O que justifica esse trabalho? As diretrizes normativas, no caso a brasileira, ela não é muito enfática nesse tema.
Tá? Então, isso acaba, né, ela acaba remetendo a outras normas, né, para ser referenciado, e esse assunto também não é muito difundido no Brasil, né? E também as formulações matemáticas que foram propostas até hoje, com raras exceções, elas não são versáteis de uso no dia a dia de projetos de engenharia, né? E muitas dessas propostas foram desenvolvidas ainda na década de 70 e 80 com dados obtidos por outros estudos anteriores e às vezes até alguns, né, casos até bem anteriores a 1970, né? Então, e ainda propostas, né, que não foram feitas no Brasil. Então, para o nosso padrão, nossa cultura de projeto brasileiro, nós não temos uma proposta de modelo preditor, e sim em alguns outros estudos, né, mas não uma proposta de modelo preditor. Tá? Aqui alguns conceitos do que vai ser tratado, né, vou passar de forma rápida, que é o caso, o nosso comportamento, na verdade, ele é descrito por essas curvas, né, momento de rotação, e essa figura mostra bem claro, né, que para cada tipo de rotação, as curvas têm uma característica, né, mesmo elas tendo uma semelhança de não linearidade, né, mas cada um tem uma característica. Tá? Aqui um outro conceito também que o tema traz, né, que é o conceito de rigidez, né, que é a capacidade da rotação da ligação, né, quando submetida a um momento fletor, né. Então nós temos basicamente aqui 4 tipos, né, quantificadas de rigidez, né, a rigidez inicial, né, quando o carregamento está iniciando ou muito próximo do seu início, a rigidez tangente, em qualquer ponto da curva, né? A rigidez secante, que a norma brasileira, inclusive, referencia, e a rigidez última, que é no caso já da ligação está entrando já em sua fase de plastificação ou muito próxima do seu colapso, né? Aqui também alguns conceitos da metodologia de modelagem que cada autor, né, classifica, vários autores classificam ou iguais ou alguns, né, diferentes, né, são métodos analíticos, né, algumas metodologias preditoras, né, com base nos conceitos de análise estrutural, modelos mecânicos, né, que é muito referenciado, inclusive, pelo Eurocode, né, os europeus adotam muito esse conceito de predição por modelos mecânicos, modelos numéricos, né, os experimentos, né, que são realizados em escala real, ou em escala reduzida, e alguns modelos empíricos, né? Na verdade, o modelo empírico, na minha classificação aqui, poderia envolver dados de todos, né? Já que, inclusive, a própria experiência, às vezes, é levada em conta, né? Então, seria um conceito um pouco mais genérico. Aqui eu vou mostrar alguns modelos que já foram propostos, né? Na literatura, né? Um pouco do estado da arte. Então, existem modelos, os primeiros modelos, inclusive, eram lineares, né? Então, aqui eu mostro um desse autor, Albernami e outros, né? Que ele mostra 2 segmentos retos e um segmento curva de transição entre esses 2 segmentos retos, que, na verdade, é a rigidez inicial e a rigidez de classificação, né? Unidos por um segmento curvo, né? Dado por essas equações estão aí. E aí aparecem os modelos polinomiais, né, de Floyd-Morris, que talvez seja o mais popular entre todos, né, lá da década de 70 também, né, e aí mais 3 modelos exponenciais propostos, exclusivos para alguns tipos de ligações. Floyd-Morris engloba mais do que um tipo de ligação, né, modelos de potência, né, também propostos, né, lá na década de 70, alguns na década de 80, né, cada um mais complexos, mais simples, né, com suas referências, né, modelos exponenciais, né, propostos também, né, por esses autores, modelos logarítmicos, né, são 2, e alguns mais recentes, que são modelos baseados em funções trigonométricas, né.
e um modelo de função hiperbólica. Então, com base nisso, aqui eu já começo, que foi o nosso primeiro desafio, né? Eu vou contar uma história para vocês aqui nessa defesa, na verdade, que foi definir a metodologia desse nosso trabalho, principalmente da obtenção de dados. Porque a literatura, por mais que ela seja ampla, não há detalhamento da metodologia que os dados foram obtidos. Inclusive, para cada modelo que se tem hoje, a origem dos dados foi muito diversa. Alguns foram experimentos, alguns foram numéricos, né, por elementos finitos, principalmente, mas não há detalhamento de como esses dados foram obtidos. Cada um obteve seus dados e não apresenta esses detalhamentos. Então, aqui foi um grande desafio. O primeiro desafio foi criar uma metodologia para que a gente obtesse esses dados. A gente sabia que ia ser por métodos de elementos finitos, né, numa primeira fase, né? Então, é o seguinte, a gente sabe que os números de parâmetros influentes nas ligações são muitos. Bom, aí começaram, né? Quais seriam esses parâmetros que seriam considerados e quais seriam ignorados, né? Então, isso aí, com o passar do tempo, a gente definiu, mas eu quis buscar uma referência para isso, não sabia que existia até então, e aí, hoje está muito citado em artigos, né, científicos, e em alguns, inclusive, de engenharia, né, que tem o conceito da navalha de Ockham, né, lá, um conceito medieval ainda, e eu achei interessante relatar ela, porque ela sugere, inclusive cientificamente, que hipóteses que não contribuem para o trabalho sejam ignoradas, né? E que a metodologia científica moderna seja reducionista, ou seja, considerar realmente o que importa. Então, isso aqui é só uma referência, né? Só para a gente citar aí, está no texto, também está aqui, eu acho que isso aqui vai permanecer, né, como uma referência a partir de agora, pelo menos para mim. Então, isso fez com que algumas decisões tivessem que ser tomadas. Talvez não tenham sido totalmente acertadas, mas para o momento foi feito. Então, a primeira delas foi o seguinte: a ligação entre viga e coluna. A primeira é que a coluna seria uma chapa simplesmente representativa e que seria o apoio, né? Então, que é essa figura número 4 aqui. A outra seria que a viga existisse para transmitir o esforço. Rodrigo, só um instante. O Zacarias entrou na sala agora. Boa tarde, professor Zacarias. Ó, acabou de entrar. Agora tá aí. Boa tarde, Zacarias. Tá com o microfone fechado. Boa tarde, Zacarias. Acho que ele só entrou. Só entrou. Bom, dá sequência aí, então. Daqui a pouco ele fala. Tá. Então, seguindo aqueles princípios, a viga seria um elemento de transmissão de carga, né, para a ligação. Então, foi tomada uma decisão aqui de que ela tivesse uma dimensão do perfil única, né? Então, delimitamos em 200 de mesa, uma alma de 8, uma espessura de mesa de 16, e somente a altura tivesse uma variação em função da altura da cantoneira. Tá? Mas a viga em si não entraria num processo, não seria uma variável no processo de análise. E da mesma forma o parafuso. Tá? Adotamos um parafuso de 19 milímetros, único, né, uma dimensão única, que também não seria uma variável no processo de análise. Aí sim, quais seriam as variáveis
que entrariam nesse processo. Então é o seguinte, aí nós tentamos eleger quais eram os parâmetros que contribuiriam ou que seriam contributivos na deformação da ligação. Então, a gente sabe que a altura da cantoneira, né, seria uma delas, né? Quanto maior seria essa altura da cantoneira, influenciaria na sua rigidez, logo na rotação. O gabarito de furação da cantoneira, né, que é aquela distância GA ali, a gente sabe, né, que quanto maior aquela distância ali, é o nosso, que nós chamamos de braço da alavanca, né, norte-americana, e as publicações chamam de spring action, né, no caso do perfis T também, mas aqui é válido também, também influencia no comportamento da ligação, e a outra seria a própria espessura da cantoneira. Então, essas sim seriam variáveis do projeto. Então, aqui nesse estudo, esses três parâmetros seriam variáveis do projeto. Tá? Então, isso aqui, lá no início lá dos estudos, foram definidos 9 alturas diferentes para essa ligação, né? Com o objetivo de que envolveria um leque de ligações possíveis na prática, né? Até uma viga aí com mais de 800 milímetros de altura, né? 13 espessuras de cantoneira, né? Diferentes, 6,35, 8 e 9,5, e 3 larguras de aba, né? De 76, de 89 e 102, que implicam na dimensão do gabarito de furação, né? Que é a variável de projeto. Então, 45, 55 e 65 milímetros. Tá? Então, essas são as variáveis de projeto. Os modelos constitutivos dos materiais, né? Foi adotado uma viga com aço ASTM A572/50, né? Que seriam vigas que poderiam ser utilizadas na prática, mesmo esse material não tendo influência na deformação, né? Mas se colocou uma viga com um material usual, né? As cantoneiras em ASTM A36, que é usual, né? O default é usar esse tipo de aço aí em ligações, né? E parafusos de alta resistência ASTM A325. Tá? E o modelo dos materiais é um modelo bilinear. Tá? Então, ele tem essa parte elástica e uma parte plástica já ali, e esse E sobre essa parte plástica foi adotado uma razão de 1/100 do modo de velocidade longitudinal. Tá? Conforme alguns autores relatam esse valor aí. Tá? E aí, o próximo desafio foi definir qual seria o carregamento, né? Porque ligações com cantoneiras, elas são muito mais flexíveis, né, do que ligações, por exemplo, com chapa de topo. Com chapa de topo, a literatura aparece mais essas referências de carregamento, principalmente quando está relacionado ao momento de plastificação da viga. Agora, nas ligações com cantoneiras, não havia um relato de qual é a carga que era aplicada para obter esses dados. Então, depois de algumas tentativas, né, foi definido o seguinte, que essa carga transferisse ao parafuso mais afastado uma carga adicional que, somada a força de propensão aplicada pelo aperto, essa tensão no parafuso, no caso, no parafuso mais solicitado, ficasse próximo ao limite de escoamento do material do parafuso. Foi um critério que se adotou. Por que a gente quis adotar um critério único? Para que servisse para todas as ligações o mesmo critério. Tá? Então, basicamente, o valor da força F aplicado no extremo embalanço da viga, que transfere um momento para a ligação, tivesse um critério único para qualquer tamanho de ligação.
tá? Então, esse foi está mais detalhado no texto aí, né? Então, esse foi o critério, né, que foi definido o valor da força F integral, máximo. Para obter os pontos que formariam a curva ao momento de rotação, essa força F foi dividido em vários, o que a gente chama load step, por causa da referência ao programa, foram divididos em vários load steps, tá? Aqui aparecem 17 load steps. Por que 17? Na verdade, são 16 load steps. Tá? São 16. Por quê? Poderia ser 10 load steps. 10 seria um décimo da carga total, né? Mas eu achei que 10, talvez a curva não ficasse tão detalhada. Então, eu quis ampliar. Poderia ser 20. Mas no momento que eu ampliasse para 20, eu teria, ao invés de 10 soluções, eu passaria para 20 soluções. Então, eu tinha que tomar cuidado também com o número de soluções por causa da demanda computacional de análise. Então, eu adotei 16 load step, porque 16 avos equivale a 6,25%, que é múltiplo, né? De 100%, eu chegaria na carga final de 100, diferente se eu aplicasse, por exemplo, 6%, não chegaria no múltiplo de 100. Agora, se eu adotasse 5%, eu chegaria no múltiplo de 100. Tá? E eu achei, de modo empírico, que 17 pontos seriam suficientes para formar uma curva com um nível de detalhamento suficiente. Tá? Esse primeiro load step aqui, para fins de descarga de consciência, não tem nenhuma carga aplicada, e sim somente a força de proteção do parafuso. Eu deixei essa carga, esse load step gerado, para ter certeza que a proteção estava funcionando. Mas eu fiz isso para todos. Não precisava ter esse load step 1 aí. Mas eu deixei para ter certeza que a força de proteção única, logo, esse load step aqui, os deslocamentos angulares aqui seriam zero, né? Realmente foram zero. Então, foi mais para uma questão de teste da análise numérica que teve esse load step 1 aí, tá? Aí a outra fase, né, que também envolveu decisões na metodologia, foi qual era o coeficiente de atrito, porque há atrito, há deslizamento entre as partes conectadas aí, principalmente entre a viga e as cantoneiras. Então, aqui, talvez seja um dos parâmetros, que não é um parâmetro variável ainda de projeto aqui, mas era um parâmetro que a gente tinha que determinar, e talvez seja o parâmetro de maior, digamos assim, uma das maiores incógnitas é definir qual é o valor do coeficiente de atrito de uma superfície, já que ele é muito variado e muito influenciado por diversos fatores. Então, aqui eu fiz testes, né, com 4 coeficientes de atrito, para ver se realmente esse coeficiente de atrito influenciava no comportamento das ligações. E realmente, né, influencia, né, a gente viu aqui. E daí, nós elegemos 2 coeficientes de atrito para fazerem parte da análise, que seriam um 0,2 e um 0,4, considerando, né, superfícies mais comuns de uso aí, que pudessem ter, né, superfícies, né, de uso, tá? E a obtenção dos dados, né, foi com base nos deslocamentos dos nós superiores e nós inferiores. E aqui a gente tira o valor da rotação da ligação. Bom, e também criei um critério aqui de identificação, porque são 162 espécimes analisados, ou modelos numéricos diferentes analisados. Então, para a gente ter uma chamada de cada modelo, né, eu criei um critério aí de nomenclatura para cada. E aí, a análise numérica, né, foi utilizado o programa ANSYS, né, em linguagem APDL, foi criado um procedimento, né, de leitura da parte geométrica de forma automática, né, o elemento foi o elemento sólido 185, né, utilizado. No início, eu gostaria de ter usado o 186, né, mas a demanda computacional
era muito diferente, né, sair do 185 para um 186, né, então permanecemos com 185, né, muitos testes foram realizados aqui para definir o tamanho da malha, tá, no início, e aí eu encontrei uma única, né, referência, né, também já referenciado por outros trabalhos, que no caso de flexão, pelo menos 3 camadas de elementos existissem. No caso aqui, o elemento que está sendo flexionado é a cantoneira. Então, eu adotei isso como critério. Então, né, generalizando, os parafusos ficaram com tamanho máximo de 3 milímetros do elemento, né? As cantoneiras também, em sua dimensão, na direção de menor dimensão, eles ficaram com 3 elementos, né? Isso aqui varia, né, conforme a espessura da cantoneira, né? Pode ter cantoneiras com 4 também, né? Mas a dimensão do elemento máximo é de 3 milímetros. Nessa região aqui, aonde as tensões pudessem ser maiores, então aqui eu adotei 3. No restante da cantoneira, eu adotei 5 milímetros. Como tamanho de malha, né, dos elementos de malha. Esse mesmo critério foi adotado para a viga. Nessas regiões aqui, onde as tensões devido à protensão tendem a ser maiores, a malha tem tamanho de 3 milímetros. Nessa região da viga, em contato com as cantoneiras, 5 milímetros. E o restante da viga, que não tem tanta importância, eu considerei o elemento com dimensão de até 15 milímetros. Mas o próprio programa, ele delimita essa altura aqui para fazer a sequência dos elementos aqui, então aqui eles ficaram com 5 milímetros. Então, esses elementos aqui tem 15 por 5 milímetros. Mas essa região aí não importava, ela já era só a transmissão de esforços, né? Tá? E a mesma coisa, a placa que representa a coluna também, né? Os 3 milímetros na região de protensão ali dos parafusos, as tensões são maiores, e 5 milímetros nas outras regiões, né? E aí foram consideradas as regiões de contato, né, entre os elementos, né? Então aqui são 9 regiões de contato, e para isso o próprio software tem, né, os elementos de contato. Aqui uma forma só para explicar que ainda na fase de qualificação foi sugerida que a análise fosse não linear, né? Então aqui eu realizei um teste se a análise não linear era suficiente para para obter esses dados, e realmente a análise não linear ela não muda nada, tanto em tempo de processamento quanto em resultados. No entanto, em espécimes que os deslocamentos eram maiores, eles chegaram a um ponto de não converger, era como se fosse uma análise não linear necessária. Então, para adotar um padrão único, a análise não linear foi adotada em todas as análises realizadas, tá? E a carga vertical foi aplicada em todos os nós da face em balanço da viga. Então, foi dividido, né, pelo número de nós, a carga em cada load step, né? E ela foi aplicada como uma forma de redistribuição de cargas ali, né? Para não ter nenhum ponto de concentração de tensões, né? E as condições de contorno, né, que seriam os apoios, foram aplicados em todos os nós da face da chapa que representa a coluna. Então, para que ela permanecesse, né, tivéssemos a certeza de que os deslocamentos nessa coluna aí fossem realmente insignificantes ou próximos de zero, né? Além de que essa chapa também foi superestimada o seu módulo de elasticidade, né, para que ela não tivesse possibilidade nenhuma de deformação. E com certeza não deve ter tido, né, porque com uma módulo de elasticidade superestimado, mas todos os nós restringidos, né, esses elementos aí não tiveram nenhum deslocamento, tá? E aqui só para informação, o tempo de processamento, né,
desses modelos que foram utilizados. Não estão aqui contando testes e nem modelos que foram utilizados na fase de qualificação. Então, aqui foram gastos, em média, uma somatória de 1.047 horas de processamento. Tá? Então, foram muitas horas de processamento. Alguns pontos não convergiram, tá? Que tem os números aqui de não convergência. Então, 135 pontos não foram obtidos convergência. Eu não me preocupei com esses pontos, porque eram pontos já lá no final da curva, e que demonstravam que essas ligações apresentavam uma deformação elevada. Então, quando a análise estava convergindo, não estava seguindo com uma não convergência, eu já imaginava, né, que era uma espécie de com alta flexibilidade, né? Então, geralmente aconteceu isso. Mas eu não me preocupei nisso, porque senão eu teria que mudar critérios para solucionar esses problemas de convergência que influenciariam os outros modelos. Então, como eram pontos já no final de curva, eu acabei considerando, ignorando esse problema que ocorreu. Tá? E aqui são os dados, né? Esses aqui são os dados obtidos para os 162 espécimes analisados, tá? Com suas respectivas curvas, né, que estão aí nos apêndices da tese. Bom, aqui sim, aqui entramos numa outra fase de outro desafio, que foi definir que modelo preditor seria esse. Tá? Temos os dados, e agora, vamos fazer o que com esses dados? Né? Então, né, alguns autores dizem, né, então esses dois autores, né, que também propuseram um modelo, né, citam algumas características dos modelos preditores, né, e foi mais ou menos isso que a gente imaginava que deveria ter, principalmente um formato simples, né, e que a curva deveria passar pela origem. Aí começamos a investigação de qual modelo, qual formato se adaptaria a esses dados. Né? Então, no início, eu tentei estudar as características do comportamento de polinômios. Né? Aqui eu apresento um polinômio de grau 5, mas eu testei vários, entendeu? Vários polinômios. E os polinômios apresentaram, até em algumas situações, um comportamento razoável. Mas em algumas situações, que inclusive é relatado por muitos, chegava a ter rigidez negativa, inclusive rotações negativas. Então, acabamos descartando o modelo polinomial. E aí eu fui procurando modelos que a literatura, que outras áreas do conhecimento adotam. Então, aqui tem esse de Michaelis-Menten, que é da bioquímica, o modelo logístico, esse Mitscherlich, também, que são modelos, né, utilizados em outras áreas, principalmente da botânica, da bioquímica, da agronomia, crescimento de plantas. Então, foi uma investigação assim, além da engenharia. Esse modelo de Gombrich também foi muito citado aí nas projeções de contaminação do coronavírus. Também tentei ver se ele se adaptava aos nossos modelos, né, mas sem sucesso. E aí o comportamento exponencial, né, pelo formato da curva, começou a parecer mais viável. Então, também testei vários modelos, várias configurações de modelos com formato exponencial. Né? E aí, por incrível que pareça, o modelo exponencial de 2 parâmetros, esse que logo eu vou falar aí, foi o que mais se adaptou. Né? Teve uma performance satisfatória aí nessa adaptação dos dados. E aí, essa variável do parâmetro, a gente vai adotou o mesmo conceito adotado por Farmores, que é referenciado à sombra aí em 69, que é o conceito de padronização ou de normalização da variável, que seria a variável x, que no nosso caso aqui é o m.
Então, esse K tem que ser definido. Bom, como é que esse K, para a padronização da variável preditora, é definido? Então, algumas informações existem sobre isso, né, que você pega o conjunto de curvas, né, da ligação e mantém a variável de projeto que você está querendo descobrir o expoente e varia as demais. Então, por exemplo, na variável de projeto, que é a altura da cantoneira, nós temos 9 valores. Então, nós teríamos 9 curvas. Essas 9 curvas se combinam em pares para cada rotação. Então, por exemplo, para a rotação 1, definida empiricamente, eu vou combinar a curva 1 com a 2, a 1 com a 3, a 1 com a 4, até a 1 com a 9. Então, você tem um valor de coeficiente do expoente. Eu fiz isso para ter uma média e aproveitar essa representatividade da curva. Eu fiz isso em 4 pontos de rotação definida. Então, para cada conjunto, eu tinha 4 expoentes. Desses 4 expoentes, eu tive a média. Essas médias, se obteve esses expoentes aqui por fator de padronização do momento. Fiz isso para os espécimes analisados com 0,2 e com um coeficiente de atrito 0,4. Vocês devem me perguntar daqui a pouco por que eu não transformei isso numa variável de projeto. Tentei, mas não tive sucesso. Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Então, aqui estão as variáveis de projeto, né? E aqui são as que entraram nesse fator de padronização. E o momento, né, o modelo exponencial que melhor se adaptou foi esse modelo exponencial de 2 parâmetros, né? E então foi adotado com isso. Bom, a primeira tentativa foi fazer o seguinte, que o conjunto de dados fosse o conjunto de dados de todos os espécimes analisados com coeficiente de atrito 0,2 e um outro conjunto de dados com coeficiente de atrito 0,4. E aí, obtive os valores do parâmetro de ajuste do modelo alfa e beta, que estou chamando de alfa e beta, né, para diferenciar, né? Aqui o valor mínimo da função, e aqui o coeficiente o nosso R2, né? Obtido esses valores a partir do software R, que tem uma função que faz a regressão não linear, a partir do método dos mínimos quadrados. Tá? Então, o processo de regressão foi usado esse software, um software livre, né? E ele tem uma função não linear, uma função NLS, né, chamada, e ele faz esse processo de regressão de ajuste de curvas, né? E ele adota o método dos mínimos quadrados. Bom, os dados obtidos foi isso. Teoricamente, numa primeira análise, estava resolvido o nosso problema. Aí passamos a fazer uma inferência disso. O que se obteve com aqueles parâmetros foi isso daqui. A curva aqui está invertida por quê? Porque o nosso default, né, tanto de softwares quanto de conceito x e y, a variável é o eixo das abscissas, né? Então, ela aparece invertida aqui, contrário da representação momento-rotação comum, né? Mas não muda nada. Aí, foi obtida essa curva aqui, para o coeficiente de atrito 0,2 e essa curva aqui de ajuste para o 0,4. Dá para ver aqui que na distribuição dos resíduos, a parte inicial da curva aqui é precário o ajuste. Tanto para o 0,2 quanto para o 0,4. Que depois, na verdade, está vendo que a tendência dos resíduos aqui não é de ter um viés, né? Quer dizer, aparece um viés, mas não próximo do que a gente queria, que seria próximo de zero. E aí, se nós pegarmos esses parâmetros e colocarmos em cada curva, para cada ligação, o resultado de predição é esse aqui. Que eu acho que
uma grande diferença é essa aqui já. Dá para ver que a curva se afasta dos dados obtidos, numéricos. Então, isso aqui mostra que esse modelo aqui não serve. Não serviu. E aí? Por que não serviu? Aí demandou muitos meses de estudo. Até que eu colocava isso por exemplo, no Excel, para fazer a mesma regressão, com aquela linha de tendência exponencial de 3 parâmetros que o Excel tem, ele fazia uma curva muito melhor. Só que 3 parâmetros exponencial não servia, porque aquele C do final, ele não levava a curva para a origem. Mas eu sabia que algo tinha aí, por trás disso. Só que, claro, o Excel, né, por ser comercial, ele não abre como que o processo de regressão é feito. Mas aí apareceu que alguma coisa existia. E aí, depois de muito estudo, mas realmente talvez seja a parte da tese que mais me demandou pesquisa, foi uma metodologia que esses dados pudessem ser melhor adaptados. Então, a primeira coisa que eu identifiquei aí foi isolar os subconjuntos, eu chamei de subconjuntos aqui, foi isolar os dados obtidos com diferentes alturas de cantoneira. E aqui a gente observa que para cada altura de cantoneira, olha que os gráficos estão na mesma escala, tá? Vocês podem ver que existe um comportamento lógico, né? Que vão do menos rígido para o mais rígido. Então, não há uma tendência, mesmo o coeficiente de padronização sendo o mesmo, ele não tem a capacidade de padronizar e transformar esses dados numa curva única, que aí sim seria fácil de ajustar. Então, aqui foi uma das coisas que chamou a atenção. Então, pensamos o seguinte, vamos, talvez, trabalhar com os dados em grupos, em subgrupos. A outra foi o seguinte, a literatura, principalmente de quem trabalha com dados hidrológicos, cita muito isso, que o formato da função objetiva, que eles chamam muito de... Como é que agora não está me vindo a palavra no momento aqui, mas é o seguinte, a calibração. Os dados hidrológicos trabalhados por essa disciplina, a função objetivo, ela é sempre calibrada. Então, eles trabalham com vários formatos de funções objetivas. Claro que o nosso comum é trabalhar com métodos mínimos quadrados. Inclusive, a função essa só adota métodos mínimos quadrados. Talvez a grande maioria dos processos de regressão adota métodos mínimos quadrados. Só que aqui não serviu. E daí? Onde é que está esse furo? Então, aqui eu fiz uma analogia para identificar onde é que estava o problema. Tá? Que é essa tabela aí, que aqui eu mostro o seguinte, ó, por exemplo, ó, o resíduo, né, 1:2, entre observado e o predito, por exemplo, o resíduo aqui é o dobro, né, 100%. Do 1:2, a função objetiva tem um valor de 1. Agora, se eu dobrar o resíduo, por exemplo, para dados de 400 e 800, por exemplo, isso aqui são dados hipotéticos, tá? A função objetivo vai para 166 mil. Com o mesmo intervalo de resíduo, a proporção de resíduos. O que o método mínimos quadrados faz? Ele vai tentar ajustar esse valor aqui. É muito mais vantajoso ajustar os valores maiores do que os menores. Então, essa foi a grande a conclusão sobre o método mínimos quadrados, o porquê que essa região inicial da curva aqui, o ajuste era precário. Tá? Bom, aí isso levou para que outros formatos de função objetivos fossem testados. Tá? Então aqui eu testei mais, mas aqui eu apresento 7 formatos diferentes. Como que esses formatos foram testados? Eu precisava minimizar a função. Como eu já tinha um pouco de conhecimento de otimização, eu utilizei o método de otimização Simulating a Mini
né? O R tem vários pacotes já prontos de otimização, não precisei fazer nenhum pacote de otimização, né? Utilizei esse pacote GenSA para minimizar a minha função. Qual que seria a minha função objetivo? A que melhor se adaptasse entre essas testadas. Então, aqui eu fiz testes pelo médio mínimo quadrado para ver se o pacote GNSA funcionava, se ele batia com a função do R, né? Bateu, fiz um novo teste, né? Aqui. Tentei inverter o método de mínimos quadrados, aí a tendência é inversa, ele minimiza os dados menores em detrimento das maiores, e aí eu fui testando aqui, uma mais simples, e aí eu cheguei a 3 funções objetivos que davam valor semelhantes. O peso no valor dos resíduos eram praticamente iguais, que são essa aqui, a soma dos quadrados dos resíduos, eu dei esse nome, tá, para diferenciar elas. A soma dos resíduos absolutos, dos logaritmos, a soma dos resíduos absolutos relativos, tá? Essas 3 aqui, ó, praticamente, elas dão o mesmo resultado final. Aqui eu isolei as curvas, daquelas curvas, inclusive aqui eu atualizei essas curvas, porque na que vocês receberam aí, não aparece a curva do médio mínimos quadrados inverso. Olha aqui, ó. Isso que eu estou dizendo para vocês, ó. Ela minimiza, ela prioriza os ajustes de menor valor, enquanto os maiores aqui, ela não se importa. Ao contrário do método dos mínimos quadrados, que prioriza os maiores em detrimento dos menores. Então, aqui foi, talvez, a saída que eu encontrei para resolver esse problema de ajuste de curvas. Tá? Então, praticamente, essas 3 curvas, essas 3 funções objetivos davam os mesmos resultados. Eu escolhi a última por ser a mais simples. Inclusive, aqui não envolve nenhum quadrado, né? E quanto menos processo matemático, menor são os erros acumulados no processo. Tá? E aí, obtive os parâmetros para cada subgrupo de ligação. Tendo esses parâmetros de cada subgrupo, na verdade, teríamos aqui 9 modelos diferentes para cada coeficiente de atrito, mais 9 para o outro. Então, teríamos 18 modelos. Né? Então, também não estava satisfeito disso. Aí eu identifiquei que esses parâmetros, eles tinham uma tendência em função da variação da altura da cantoneira. Então, eu consegui fazer um outro submodelo dentro, com esses valores dos parâmetros de ajuste do modelo. Então, por parâmetro alfa, ele tem uma variação exponencial. Inclusive, aqui o que se adaptou melhor foi um modelo exponencial de 3 parâmetros. Né? Tanto para o coeficiente de atrito 0,2 quanto para o 0,4. E para o parâmetro beta, ele apresentava uma tendência, um viés linear. Então, foi adotada aqui uma equação de uma reta para representar em função da altura da cantoneira. E aí, temos o modelo, a proposta do modelo. Tá? Então, claro que esses valores aqui, eles se ajustam, né? Eu ajustei eles aqui por quê? Porque dá para ver que essa reta aqui, por exemplo, ó, o modelo que era 34 não é 34, que ele é menor, né? Da mesma forma que o modelo aqui que é 46, ele é um pouquinho maior. Mas conseguimos fazer um ajuste com essa tendência, com esse viés da variação dos parâmetros do modelo. E aqui está o modelo proposto. Tá? Em função de alfa e beta, que tem os seus valores determinados em função da altura da cantoneira. E os resultados foram esses aqui, né? Aqui eu apresento 2 curvas, né, que estão lá no anexo D da tese, né? Aqui estão as demais, né? E com essa inferência, digamos assim, visual,
dá para ver que, pela amplitude, os dados se adaptam de maneira satisfatória. Eu digo satisfatória, né? Porque não existe precisão nesse tipo de trabalho. Eu acho muito uma previsão exata disso, né? E aí, esse modelo foi considerado como proposto. Aqui eu apresento o coeficiente de determinação R2, né? Mesmo ele sendo, né, enfatizo aí que, por exemplo, 0,99 não significa que 99%, que às vezes a gente tem essa ideia, né, que 99% dos dados se adaptam de forma perfeita, né? Mas sim, é uma referência, por exemplo, que o 0,98 é melhor do que o 0,96, é uma adaptação de referência. Isso a literatura, né, é bem enfática nisso, né, que esse é um coeficiente de referência, e não pode ser qualitativo, mas de referência, não individual, né. Eu apresento isso aqui como forma de avaliar o modelo, né, e aqui algumas comparações feitas, né. Então, com o modelo de Farr-Morris, né, o modelo proposto, né, o de Young e Morris e de Prada, que são modelos que adotam o mesmo conceito de padronização do momento, né. Então, esse modelo proposto, né, olha aqui a adaptação aos dados, né, ele se apresenta um pouco menos rígido na parte final dos outros modelos propostos, né. Aqui eu fiz uns comparativos somente com o modelo de Farr-Morris, né? Então é o seguinte, o que me leva a concluir sobre esses comparativos? Esses modelos aqui, alguns dados, inclusive as ligações eram rebitadas, algumas ligações eram soldadas na alma da viga e parafusadas na coluna. Então, é uma comparação, digamos assim, para a gente ter aí. Mas nós estamos comparando aqui banana com maçã, na verdade, em outras palavras. Porque nós estamos aqui comparando um modelo proposto onde existe, inclusive, deslizamento entre as faces viga e cantoneira, inclusive com dois coeficientes de atrito diferentes, né? Com algo que talvez não tenha tido isso, já que não é relatado esses detalhes nos modelos propostos. Mas mesmo assim eu apresentei, né, porque são modelos clássicos, né, que a literatura é muito referenciada na literatura, né, então eu apresento. Esse modelo de Prada, sim, né, esse ele sai sai bastante do nosso viés proposto, né. E aqui eu apresento algumas características observadas de predição de cada modelo, né, que também chamaram a atenção, né, tanto o modelo de Farr-Morris quanto de Young e Morris, né. Então, para vocês terem uma ideia, o modelo proposto em 84 utiliza dados de 1934, de 50 anos atrás, de modelos experimentais, né. E esse modelo que a gente está propondo, ele tem uma vantagem também que ele pode ser, que a rigidez pode ser determinada em qualquer ponto, já que é um modelo matemático e a sua derivada fornece a rigidez em qualquer ponto. Então, a rigidez inicial, né, quando o momento for considerado zero, né, é encontrado por esses três fatores aqui. Para cada tipo de ligação é possível fazer isso, né? E aqui eu apresento os valores, né, para fins de registro aí, da estimativa da rigidez inicial das ligações, tá? Aqui uma tabela que apresenta também uma conclusão, né, que depois eu cito lá mais para frente, que as ligações, que os coeficientes médio de atrito de 0,2 para 0,4 aumenta a rigidez em torno de, em média, né, em 21%, né? Aqui eu fiz uns comparativos também, para ter uma referência, o quanto a variável de projeto influenciava, né, no valor da rigidez inicial, né, tanto em comparação a mais flexível, quanto no valor que antecessor, né, só para ter uma referência aqui da influência da variável na rigidez inicial, né. Então, algumas considerações finais aqui. Como eu já falei, esse tipo de trabalho,
é desafiador porque a sensibilidade da ligação para qualquer variável de projeto, considerada ou não, muda muito o comportamento da ligação. Então é o seguinte, isso leva a crer que essas aproximações que a gente faz é o que nós podemos ter de melhor na predição do comportamento de ligações. Claro que quanto mais próximo, melhor. Mas exato mesmo, o modelo exato para ligações, ele é um pouco utópico, tá? Isso foi uma conclusão que eu tirei de todo esse trabalho aí, não desse modelo, e sim de forma geral. Por quê? Porque a possibilidade de geométrica de uma ligação é muito grande, tá? Sobre os modelos preditores, os mais simples, né, são os mais referenciados pela literatura, né, a estimativa, né? O conjunto de dados para obter esses modelos preditores deve ser representativo, né? Quanto mais representativo, melhor, mais o modelo pode se adaptar, mais a curva se adapta aos dados, né? Os modelos específicos para cada tipo de ligação, eu acho que é a tendência, já que um modelo aplicado para qualquer tipo de ligação, isso faz com que as aproximações, né, quer dizer, sejam mais precárias, né? A maioria dos modelos propostos até hoje não são de dados exclusivos próprios, são de estudos referenciados anteriormente. Alguns trabalham somente com a deformação do par de cantoneiras como fator de comportamento da ligação, né? Alguns dados têm origens distintas, né? Misturam os dados, né? Ligação parafuso com solda, rebite com solda, né? Isso eu já falei, né? Que as formulações simples elas são mais aceitas, mais referenciadas, né? E sobre esse modelo proposto, né? Um geral aí. Então, foram 162 espécimes analisados, 2.619 pontos né, utilizados para fazer a regressão, 2 condições de rugosidade superficial, um formato simples, fácil de ser aplicado, né, 3 variáveis geométricas de projeto somente, né, uma capacidade preditiva satisfatória com base nos dados obtidos numericamente, a rigidez rotacional também fácil de ser obtida a partir da sua derivada, né? Já falei também que o modelo, o coeficiente de atrito de 0,2 para 0,4 apresenta em torno de 21% no aumento da rigidez inicial, né? E que aferições experimentais, né, seriam a nossa grande contribuição para esse trabalho, que na verdade havia esse planejamento no início, mas devido a essa pandemia, essas restrições que nós passamos, o tempo não acabou, né, as universidades fecharam, né, todo mundo sabe do que aconteceu. Aí, os dados experimentais, eu passo isso para, talvez, trabalhos futuros, né? Um outro trabalho que possa ser utilizado, né? Esses dados experimentais para a aferição desse modelo, né? A validação dessa proposta. Também, eu sugiro aqui para trabalhos futuros ampliar o número de coeficientes de atrito e transformar o coeficiente de atrito numa variável de projeto, talvez no modelo. Talvez o modelo se adapte. Assim como existe a altura da cantoneira e as espessuras e dimensões, o coeficiente de atrito também possa fazer parte de uma variável de projeto. Que aqui nós temos modelos específicos para cada coeficiente de atrito, né? O diâmetro de parafusos também eu acho que pode ser analisado, já que ele interfere na força de proteção, talvez possa influenciar na deformação da ligação. Ampliar o intervalo de dados, por exemplo, poderíamos aqui colocar mais espessuras de cantoneiras como variáveis de projeto e dimensões também,
e talvez alturas de ligação, né? Classificar essas ligações também, porque a tendência da ligação com o aumento da altura é ela ser mais rígida do que a de menor altura, né? E aí estendeu esse procedimento metodológico agora adquirido a outros tipos de ligações. Tá? Então, assim, né, minhas contribuições para o trabalho futuro. É isso. Muito bem, Rodrigo. Parabéns pela apresentação. O Rodrigo é a calma em pessoa. Se estava nervoso, não aparentou. Eu acho que o orientador estava mais nervoso. Bom, pessoal, eu acho que vamos dar... Será que agora me escutam? Só quero testar. Estão me escutando? Sim, sim, Zacarias. Agora sim. Ah, menos mal. Tchau. Bom, vamos dar início, então, às considerações da banca, né? Agora que vem a pancada, né? O ataque. O ataque. Tradicionalmente, a gente começa por quem está mais longe. Então, quem está mais longe, hoje eu acho que é o Gerson, né? A gente pode começar pelo Gerson. Depois, eu acho que na sequência vem o Alegrete, do Telmo. E aí, quem está em Santa Maria aqui, o Renê e o Marco, não sei, o Marco está na minha sala, né? Então, eu acho que o Renê está mais longe. Pode ser nessa ordem, hein? Deixa eu só interromper a gravação aqui da apresentação, tá? Deixa eu finalizar a gravação.